você investe em mercado imobiliário? Eu sempre ouvi dos clientes com mais idade que o melhor investimento é tijolo. E eu apesar do tempo passar, apesar de tantas outras opções de investimento, esta não perdeu o lugar. Tem que ser imóvel, tem que ser imóvel. Sim. Eu acho que ainda é um investimento mais seguro, na minha ótica. E o que é a reputação? A reputação é aquilo que você constrói todo santo dia. É o que não vem pronto, é o que você não compra, é o que você não consegue acessar. É construído todo santo dia, tijolinho por tijolinho. Mas aprenda uma lição. Você, na área criminal, vai atravessar o lamaçal, mas jamais suja as barras das calças. Um oferecimento Capital Concreto. Olá, pessoal, e hoje estamos aqui num episódio muito especial do Luxo Concreto, aqui na nossa sede Capital Concreto, a incorporadora do investidor. E eu confesso para vocês que hoje, sabe quando você tem aquele frio na barriga, porque você literalmente é fã da pessoa que você vai entrevistar? Eu falei assim, meu Deus do céu, gente, como que eu vou falar, o que eu vou perguntar? Então, para você que está aí nos assistindo, pega papel e caneta, porque literalmente é uma aula. Eu não tenho nem como agradecer o tempo dele aqui. Mas eu vou dar só um spoiler antes de eu apresentar para vocês entenderem. Por quê? Existem pessoas que constroem patrimônios, outras constroem carreiras, mas há aqueles que constroem legado. Nosso convidado de hoje é um homem que dedicou sua vida à defesa da justiça, da democracia e dos direitos fundamentais. Advogado criminalista reconhecido nacionalmente e mundialmente, ex-presidente da OAB de São Paulo por 3 mandatos, professor, palestrante e referência para gerações de profissionais do direito. Ao longo de décadas, participou dos mais importantes debates jurídicos do país, sempre defendendo princípios, valores e a importância das instituições. Mas, além dos títulos, existe o homem, o pai, o empreendedor e alguém que entende que sucesso não é apenas o que se conquista, mas o que se deixa como exemplo. É uma honra receber hoje aqui no Luxo Concreto Dr. Luiz Flávio Durso. Seja muito bem-vindo. Puxa vida. Olha, você me fez lembrar de uma passagem que eu vou contar para descontrair. Foram tantos elogios que você me fez lembrar daquela viúva que, ao perder o marido, ela estava com sua filha no velório. E as pessoas iam chegando e diziam, puxa, perdemos uma grande pessoa, um grande chefe de família, um profissional extraordinário. E os elogios eram tantos, mais tantos, que a certa altura do velório a esposa, a viúva, vira para a filha e diz, minha filha, vamos embora, esse não pode ser o seu pai. Os elogios vinham muito mais do coração, do carinho, da admiração, do que do fato concreto. Mas eu conto essa passagem inicialmente para dizer da minha alegria de estar aqui, da minha satisfação de atender esse convite. Você que é uma colega advogada, que tem uma trajetória de sucesso, e fazer agora este programa que toca na questão do capital, na questão do concreto, na questão do luxo, é muito bom. E eu que tive minha vida todinha voltada para a área jurídica, embora tive algumas incursões episódicas, um pouco fora, na política, em outras entidades associativas, eu acho que a gente vai conseguir produzir aí um contexto que pode ser de interesse desses que estão nos assistindo e, quem sabe, estimular um outro jovem para que venha para as nossas carreiras, para que venha para essa área jurídica que é tão mágica, tão espetacular e que transforma a vida das pessoas. Olha, e eu quero começar fazendo uma pergunta, doutor Durso, de qual foi o momento da sua trajetória mais difícil? Porque nós conhecemos todo o legado, né? Eu te acompanho há anos, eu estudo ali tudo seu.
Mas o que foi aquele momento que você olha ali para a sua carreira e fala assim, olha, esse daqui foi o meu momento de mais desafio? Foram vários. Eu acho que não dá para que eu possa pensar um único momento. Eu tive um primeiro momento de desafio na minha trajetória, muito interessante até, e poucas pessoas sabem disso. Sofia, eu adoro artes e sempre fui voltado para a área artística. Toda a minha diretriz, o meu sonho era ser artista. Olha. Ator, músico, cantor. É isso que eu queria para mim. E, durante muito tempo, eu me dediquei a isso. Eu fiz 8 anos de piano, toquei violão, tocava guitarra, tive conjunto, fui vocalista de um conjunto. Então, esta parte, digamos, musical foi bastante intensa. A parte de atuação teatral, eu fiz curso de teatro, eu integrei um grupo de teatro de um... Ele já é falecido, mas ele era um ator da Globo famoso, e o Ítalo Rossi. E ele montou um grupo de teatro, eu participei. Então, toda a minha ideia era voltada para uma carreira artística. Era isso que eu queria. Eu gostava muito de desenhar, gosto até hoje, embora hoje não pratique, mas eu pintava, tinha quadros, fazia um desenho. Tanto é que eu fui fazer o colegial em técnico de arquitetura. A minha ideia era estudar arquitetura depois em nível superior ou até engenharia. E eu fui para o Mackenzie, comecei o colegial técnico em arquitetura e eu enfrentei alguma coisa que para mim foi monstruosa, que é a matemática. Aí a coisa complicou. E o problema é que a matemática não eram só aqueles números. Eles inventaram de pôr letra nas equações. Aí é que o negócio entornou o caldo de tal maneira que eu falei, isso não é para mim. Mas quando chegou a época do vestibular, meu pai é advogado, queria que eu fosse advogado, obviamente, mas não fazia nenhuma pressão nesse sentido. Ele insinuava. E eu falei, eu acho que eu vou contentar meu pai. Só para deixar ele feliz, eu vou dizer que eu vou prestar o vestibular para Direito. Mas eu vou prestar também, e é o que eu quero, o vestibular para a Faculdade de Educação Artística. A faculdade chamava-se Mozarteum, e ali eu ia estudar teatro, música, fazer o que eu gosto. E o Direito eu não ia passar, porque eu não estudava. Não estudava nada. O negócio era cantar, era desenhar. É mesmo, doutor? Olha! Quando eu revelo isso, o pessoal estranha, mas era isso. E aí eu pego e digo para o meu pai, eu vou prestar o vestibular para Direito e para Educação Artística. Ele falou, que bom, tá. Eu, tranquilo, não vou passar para Direito, passo em Educação Artística, deixo o meu pai feliz e toco a minha vida. Mas acontece que eu passei para Direito. Eu passei na Mozarteum, Educação Artística, e passei também no Mackenzie e na FMU, as duas faculdades de Direito. Aí eu falei, bom, agora meu pai já está feliz, eu vou comunicar a ele. Projetei, e aí, os jovens que estão nos assistindo, a verbalização tem uma importância extraordinária. As pessoas não dão valor ao que falar, como falar, a concatenação das ideias, etc. Isto mudou minha vida, viu, Sofia? Porque, na minha cabeça, eu pensei assim, vou sentar com meu pai e vou dizer a ele, pai, passei em Educação Artística e vou cursar. E passei também em Direito. Pode ficar feliz, mas eu não vou cursar, porque eu quero Educação Artística. Muito bem. Chamei meu pai, sentei com ele, disse, pai, passei em Direito. Eu inverti a ordem da comunicação. Quando eu comuniquei que eu passei em Direito, ele se levantou, que beleza, me abraçou, ficou feliz da vida. Dali para frente, tudo o que eu falei, ele nem ouviu. Falei, mas eu passei Educação Artística, ele nem ouviu, ele estava tão feliz. Eu falei, e agora? Como é que eu faço?
não dá para falar para ele que eu não vou cursar direito, né? Já festejou? Aí eu falei, pai, eu vou fazer as duas. Ele, que duas? Eu falei, direito e educação artística, uma de manhã e outra à noite. E na minha cabeça eu projetei, eu falei, eu vou empurrar essa conversa para daqui a um ano. Vou fazer as duas faculdades e depois daqui a um ano eu digo para ele, ó, não gostei de direito, estou fora. E assim foi. Eu fiz de manhã a faculdade de Direito da FMU e à noite eu fiz a faculdade de Educação Artística. Bom, aí, Sofia, Nossa. é obra do acaso, do destino. Eu chego na faculdade, os professores, todos alunos, colegas de turma do meu pai, amigos do meu pai. Então, cada professor que chegava dizia, Durso, você é filho do Humberto, parente do Humberto? Eu sou filho, puxa, seu pai é um querido amigo. Tá. Então, para os professores, eu fui acolhido, mas fui acolhido por eles de maneira muito carinhosa, muito afável. Aí eu chegava à noite na faculdade de Mozart, ninguém me conhecia, ninguém conhecia minha família, eu não tenho tradição na área artística. Aí entra um sujeito na sala, de manhã, na faculdade de Direito, e diz assim, quem quer ser representante de classe? Eu olhei em volta, ninguém levantou a mão, eu não fazia ideia o que era isto. Aí eu falei, Pronto. Falei, então pode vir. E eu saí da sala. Aí cheguei lá fora, tinha uma série de estudantes. Eu falei, vocês vão ser representantes de classe, vão fazer a interligação com a diretoria, eu sou o presidente do diretório acadêmico, vocês vão participar, e está aqui 50 convites do baile do bicho, do calor, para vocês venderem. Eu peguei os 50 convites, falei, agora eu vou ter que vender esses convites. Eu falei, quer saber? Eu estou chegando, não conheço os colegas, estou vendo um monte de menina bonita aqui. Como é que eu vou chegar nessas meninas? Vendendo convite. Vendi. Em uma semana eu vendi os 50 convites. Falava com todo mundo. Olha, foi uma festa. Aí eu cheguei para ele e falei, está aqui, vim prestar conta. Você vendeu? Tudo. Então, me dá mais 50. E aí eu vendi mais 50 convites. Ao final disso, depois de um mês, mais ou menos, na faculdade, ele diz assim, puxa, você gosta mesmo desse negócio, né, de movimento, conversar com todo mundo. Eu falei, adorei isso. Ele falou, você não quer me ajudar no diretório acadêmico? Com um mês de faculdade. Eu falei, quero sim, claro. Ele falou, o que você gosta de fazer? Eu respondi, festa. Ele falou, então você vai ser o diretor social. E me nomeou. Então, eu chegava na faculdade, os professores todos com carinho extraordinário comigo, eu já estava envolvido no diretório acadêmico, me tornei diretor social e fazia festa. A cada 15 dias eu inventava uma festa lá. Bom, com isso me tornei popular na faculdade. E na faculdade de Educação Artística literalmente, olha, era terrível. Eu tinha que estudar a história da arte. Eu queria subir no palco, eu queria interpretar. Não, tem que estudar solfejo. Meu negócio era guitarra, eu queria cantar, eu fazia isso no conjuntinho lá. Aí chega solfejo. Poxa, aquilo era terrível. Eu falei, eu quero saber. Isso aqui não está com nada. E direito é sensacional. E meu pai ainda fez um negócio que isso eu devo a ele, porque eu sempre falo muito do meu pai, porque os meus amigos jovens não procuravam os pais deles, vinham procurar o meu pai. Eu dizia, mas briga com a namorada, vem procurar o meu pai. Tem problema na escola, vem procurar o meu pai. Eu digo, por que eles não procuram o pai deles? Nem eu procuro o meu pai desse jeito. E eu fui entender tudo isso depois, Sofia, porque é a formação jurídica. Sim. O advogado ampara, o advogado não julga, o advogado procura ajudar, procura acolher. E meu pai tinha muito disso. E com muito traquejo, professor a vida inteira e tal. Eu, no primeiro ano, ele chega e diz assim, olha, se você souber de alguém que queira fazer estágio no primeiro ano, eu encontrei na cidade um colega, e ele é chefe do jurídico da Caixa Econômica Estadual,
tem vaga lá para o primeiro ano. Então, se algum colega seu quiser, fale que eu levo ele lá. Eu falei, como colega, pai? Eu quero. Eu estou no primeiro ano. Se o meu pai tivesse falado, você quer, é bom, tal, eu diria, não me interessa. Só para não dar o braço a torcer, que é coisa do jovem, né? E aí meu pai, com habilidade, fez desse jeito. Eu falei, eu quero, e fui. Então, eu ia de manhã para a faculdade, curtia diretor acadêmico, professor, colega. Depois, almoçava, já ia direto para o jurídico da Caixa Econômica Estadual, ia para o fórum todo dia, ia acompanhar processo, ia falar com o juiz, os colegas estavam lá. Aquele é um ambiente acolhedor, o fórum é uma delícia. Aí chegava no fim da noite, eu ia para outra faculdade, chatérrima. Falei, quer saber? Depois de um ano, sentei com meu pai e falei, pai, vou parar educação artística. Olha. Que adoro a faculdade de Direito, adoro esse mundo, tá? É isso que eu quero fazer. Olha. E assim foi. Então, eu acho que o primeiro momento assim de bifurcação da minha trajetória de vida foi um erro de comunicação que me levou a isso. Nossa, ali para frente foi a faculdade. Sim. Eu me formo, vou trabalhar com meu pai, já estava noivo, e eu queria casar, Sofia. Eu queria casar, queria ter família grande, muitos filhos. Tenho 4, e queria isso, sonhei com isso. E aí eu falei, como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho posses. Acabei a faculdade, vim para o escritório do meu pai. Os poucos clientes que eu tenho, porque isso é importante saber. Se você está empregado, você tem o lerite. Se você está no escritório liberal, um mês você fatura muito, no outro não fatura nada. Então, esta instabilidade, para quem está começando, é terrível. Falei, como é que eu vou assumir um casamento desse jeito? Os clientes que eu tenho hoje, meu pai é que me transfere. Então, eu estou tirando dele para ter os meus. Um mês vai muito bem, outro mês não vai. Falei, não dá. Chamei meu pai e disse, olha, é o seguinte, eu quero casar, mas eu quero estabilidade. O escritório não me dá isto, e eu não vou conseguir isso aqui. Então, eu vou combinar o seguinte com o senhor. Eu vou sair do escritório, eu vou para o mercado, vou buscar uma vaga numa empresa ou num banco, que era o meu objetivo. E em 10 anos eu volto. Dali para frente eu fico aqui no escritório com o senhor. Aí ele falou, faça do jeito que você quiser, tá bom, imagina, não sei o quê. Tá. Aí eu fui para o mercado, eu já tinha trabalhado no banco lá, na Caixa Econômica Estadual. Os 5 anos eu fiz estágio. Caixa Econômica, na Prefeitura, SERLA, Supervisão Especial de Regularização de Loteamento e Arruamento. Também sensacional, fui trabalhar com registros públicos, registro de imóveis, escritura, fui aprender isso. Depois, trabalhei um pouco com o Valdir Troncoso Pérez, o maior orador de júri, que é o meu ídolo de oratório. Trabalhei com outro grande advogado criminal também, o JB Vieira de Moraes. No finalzinho, fui para o escritório de um primo, que foi presidente da OAB de Guarulhos. Lá eu aprendi um pouquinho essa história da OAB. E me formei, vou para o mercado, começo a fazer os testes aqui e ali, sempre focando em empresa e banco, que era o que eu queria. Eu queria plano de saúde, queria o lerite, queria segurança, 13º. E aí havia uma empresa que, à época, estava assim, em grande expansão, porque a fotografia era algo dominado no mundo por 2 grandes empresas, Kodak e Fuji. E elas disputavam o mercado. E aí tinha as outras menores. E no Brasil havia uma fundada por brasileiros, quer dizer, fundada por brasileiros não, fundada por judeus que vieram para o Brasil, os filhos já eram brasileiros, que chamava CURT, Laboratório de Fotografia. Porque antigamente, diferente dessa foto fácil que hoje nós fazemos,
tinha um filme, e esse filme tinha que receber aquele flash de luz, esse filme tinha que ser revelado, havia todo um processo, papel, câmera escura, química. Então, isso era um negócio. E o laboratório revelava os rolinhos de filme. Nós chegamos a revelar 19 mil filmes dia. Depois trouxeram os mini-labs, que eram umas máquinas que a gente punha nas lojas, nos shoppings. Punha o filme de um lado, saía a foto do outro lado em uma hora. Era uma coisa sensacional. Mas eu fui para lá, fiz os testes, ingressei no jurídico do CURT Laboratório de Fotografia, e lá eu comecei como assistente jurídico. Depois passei a advogado, supervisor, gerente e diretor. Olha. Em 8 anos eu cheguei a diretor. Aí eu falei, agora estou feito. Já casei, na época eu já tinha acho que 2 ou 3 filhos. Eu falei, já estou com a minha vida mais ou menos, já fiz o meu pé de meia, vou voltar para o escritório. Aí eu fui pedir demissão. O presidente da empresa falou, como demissão? Não, você não vai sair. Porque também, deixa eu fazer um parênteses, Sofia. Quando a gente está numa empresa, o advogado, você deve saber disso. Sempre alguém diz, estou com um probleminha lá, minha irmã está com problema, minha sogra está com problema. Meu filho, você vai orientando todo mundo. Sim. Eu sempre gostei muito de gente, sempre falava com todo mundo, procurava atender, procurava ajudar todo mundo. De repente, a empresa tinha 3 mil funcionários. Pronto. Do faxineiro ao presidente, eu atendia todo mundo. Aí até me sugeriram uma vez, você não quer se candidatar a presidente do Grêmio dos Funcionários? Eu me candidatei, fui eleito, fiquei um tempo como presidente. Olha. Curtia muito isso. Mas, depois de 8 anos, eu pedi demissão. O presidente, de jeito nenhum, tá, não sei o quê. Vamos negociar. Eu falei, não é negociar, é que eu quero voltar, eu quero trabalhar com meu pai. Aqui eu faço tudo, porque é jurídico de empresa, fazia todas as áreas, tudo, tributário, civil, comercial e tal. E a minha paixão, que é o penal, eu fico torcendo. Sempre foi o penal? Sempre, desde a faculdade. Os filmes de júri, aquilo me encantava, oratórias, defesas. E aí, naquele momento, eu digo, olha, o penal não tem quase. Nós temos uma frota de 300 carros, eu fico torcendo para alguém bater o carro, ser atropelado, para poder atuar um pouquinho. Não dá. Eu quero ir para o meu escritório, eu vou me especializar. Já estava me especializando e estava começando o mestrado na USP. E aí eu falei, não, eu quero ir para o escritório. Aí ele me fez uma proposta irrecusável. Ele falou, não, eu não quero que você saia. Aí eu dobro o salário. Eu falei, não é dinheiro. Eu quero trabalhar no escritório com meu pai. É um compromisso que eu tenho. Em 10 anos eu ia voltar. Estou voltando um pouco antes, mas aqui eu cheguei num ponto da empresa. Tá, já dei o que tinha que dar. Estava nível cruzeiro. Já treinei alguém para ficar no meu lugar. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Você vai para o escritório do seu pai e vem para a empresa só 2 vezes por semana. Eu mantenho o seu salário, mantenho todos os benefícios e tal, mas você continua comandando o jurídico. Eu falei, você foi um anjo para mim, eu vou topar. E fui para o escritório do meu pai, aí foi uma transição, fiquei 2 anos assim, que deu exatamente os 10 anos. Aí a empresa começou a sentir o impacto da tecnologia, mudou, que era fotografia, tudo, e no fim a empresa foi diminuindo. As lojas, nós tínhamos as lojas Color Center. A época que eu trabalhei na empresa, na década de 80, nós chegamos a ter 75 lojas em todo o Brasil, nos shoppings. Em todo o shopping, no Iguatemi, aqui em São Paulo, quando você desce a rampa, toda aquela parte de baixo eram as lojas Color Center. Fotografia, máquina, som, televisão e tal. Então, era uma empresa bastante pujante. Mas o tempo e a tecnologia foi avassaladora. Né? Tanto é que acabou com o Kodak, com o Fuji, com a Curte aqui também. Mas quando eu saio, ainda não. Ainda a empresa continuou um tempo. Mas fato é que eu tive esse vai e vem. Esse momento de transição, de saída do escritório para casar e depois volta,
foram 2 momentos também Sim. importantes, difíceis e tal. E só para falar mais um, eu diria que quando você pega uma causa, porque eu só atuo na área criminal, né? Sim. Eu me especializei nessa área, é a minha paixão. Quando você pega uma causa que tem o antagonismo da opinião pública, que é uma causa, eu digo, indigesta, que é uma causa que popularmente não é simpática, você se torna alvo de, às vezes, algumas manifestações por conta de uma confusão que a sociedade faz entre Poderia dizer um caso o advogado mais e o cliente. Eu fui advogado do Vacari, que foi o tesoureiro do PT na Lava Jato. O Vacari, enquanto a Operação Lava Jato não chegou no Lula, não chegou lá na Dilma, não tinha ele era o tesoureiro nacional e ele era o homem mais graduado dentro do PT, o sistema queria buscar a investigação de pessoas de alto coturno dentro do partido. Eu não sou do partido, não tenho nada com isso, eu sou advogado, advogo para todo lado. Mas esse foi um momento difícil, porque havia um antagonismo muito grande da opinião pública com todos aqueles que estavam sendo acusados pela Lava Jato. Depois se viu que não era nada disso, as coisas tinham outros interesses por trás, tal. Mas naquele momento foi difícil. Eu andando no shopping, ouvia às vezes alguém, Dulce, você, que vergonha, defendendo, não sei o quê, tal. E você está com o seu filho, está com alguém, tal. É constrangedor. Mas é compreensível, porque a população muitas vezes confunde o advogado com a figura do cliente. Esse foi um. Eu vou te contar só mais uma e eu encerro. Não sei se você vai lembrar, houve um episódio lá atrás, onde, no dia da Nossa Senhora Aparecida, um bispo da Igreja Universal levou uma imagem da Nossa Senhora Aparecida para o palco. E, ao fazer a demonstração, porque a Igreja Universal não acredita em santos. Então, ao demonstrar que aquele santo não faz milagre, que aquilo é só uma imagem, uma estátua, ele começou a tocar essa estátua com as mãos e com os pés. Então, ele dizia, isso aqui é estátua. E com os pés. Aí... E nós estamos falando de Record, né? Igreja Universal Record. Antagonizando com quem? Com a Globo. Dali para frente, o Jornal Nacional era todo dia as imagens dele tocando a Nossa Senhora, a imagem com os pés, dizendo, pastor, chuta a santa, etc. Eu fui procurado para fazer defesa dele. E quando eu assumi essa defesa, porque não era crime, moralmente terrível, falei para ele, você me ofendeu moralmente, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, sou ex-aluno salesiano, mas o que você fez não é crime. Então, eu vou te defender por conta disso. Mas fiquei ofendido com a sua conduta. Eu tive também reações, para você ter uma ideia, havia uma tia minha, muito devota também de Nossa Senhora Aparecida, ela ficou 2 anos sem falar comigo. Eu havia estudado em colégio de padre, no Instituto Dom Bosco, e um ex-diretor, que hoje era bispo, à época, né, do episódio lá do Von Helder, Nossa Senhora, esse diretor era bispo da Igreja Católica, ele me telefona. Ele diz, meu filho, como é que você vai defender esse sujeito? Você é ex-aluno salesiano, tá? Eu digo, uma coisa. Das coisas. Moralmente, eu reprovo, censuro. Ele me ofendeu. Ele está errado e falei isso para ele. Agora, no que diz respeito à parte jurídica, o que ele fez não é crime. Se crime fosse, nós teríamos, e aí toda hora eu tinha que dar essa explicação, porque a imputação do crime a ele foi vilipêndio a objeto de culto. Esse é o crime que está no nosso Código Penal. Vilipendiar, menosprezar um objeto de culto.
O que é o objeto de culto? Pela legislação, é um objeto que foi consagrado, participou de uma cerimônia e está consagrado, ou que ele já participou de outros cultos. Então, ou por ter participado, ou por ter sido consagrado, este objeto ele recebe uma proteção da lei pelo simbolismo que ele traz na repercussão da manifestação religiosa. Ok. Eu digo, de onde vem essa imagem? Nós fomos lá em Aparecida e compramos. Quando? Compramos há uma semana. Foi abençoada? Não, obviamente não. Participou de algum culto? Não. Cadê a nota fiscal? Está aqui. Eu digo, pronto. Isso aqui não é objeto de culto. Uau. E se assim não fosse, as pessoas que trabalham numa fábrica de imagem, quando sai o santinho torto, que o camarada olha e diz, não, esse está com defeito, quebra e joga no lixo, ele seria preso. Uau, ele cometeria crime. Sim. Se você vai na Praça da Sé, naquelas lojas lá religiosas, e compra hóstia, o que é a hóstia? Farinha. Sim. Mas depois que é consagrada, não, ali é o corpo de Cristo, é a nossa fé. Sim. Então, depois da consagração, a hóstia é sagrada. Mas antes, se você sair comendo hóstia, dá para o cachorro, faz aleluia, não tem problema nenhum, porque aquilo não foi consagrado, não tem proteção religiosa e nem legal. E essa foi a tese que foi absolvido desse crime. Sim, eu me lembro. Mas o que eu passei, você não acredita. Não só na família, na rua. Às vezes a pessoa diz, você não sei o quê, e xingavam e tal. Porque confunde o advogado com a figura do cliente. Isso não significa, eu dei 2 exemplos de pessoas que eu defendi, mas isso não significa que, às vezes, você pode defender alguém que é culpado. É culpado. Sim. E aí é bom a população sempre ter isso em mente. O jovem também. Às vezes o jovem diz, o senhor é tão bonito, era criminal, eu queria, mas eu vou defender bandido, eu vou garantir impunidade para quem cometeu o crime. Nossa profissão não tem nada a ver com isso. O advogado criminal, ele garante que o indivíduo tenha um julgamento justo. Se ele é inocente, você luta para ele ser absolvido. Mas se ele cometeu o crime, você luta para ele ter um julgamento justo e ser punido no limite da culpa. Se você trabalhar, se você montar prova para liberar alguém que cometeu o crime, você é comparsa. Você está cobertando um crime. Aí você não dorme sossegado. Mas para ter consciência tranquila e saber como se exercita a advocacia criminal, é a garantia do julgamento justo a quem quer que seja, culpado ou inocente, para que o indivíduo possa ser absolvido ou para que possa ser condenado no limite da sua conduta, da sua responsabilidade. Olha, doutor Durso, falando sobre casos icônicos, né? O país passa por uma situação bem complexa nas instituições financeiras e reflexo muito grande do Banco Master, né? Não tem como eu falar com o doutor Durso sem saber a sua opinião sobre isso. Como que você vê esse impacto? Como que você analisa de fora esse caso para o Brasil? Bom, isso é uma pergunta para meia dúzia de programas, né? Porque você tem muitas vertentes, muitas facetas. Mas vamos trazer só para o aspecto jurídico especificamente. Como é que funciona o nosso sistema? Quando você tem alguma evidência que é descoberta de que alguém cometeu um crime, tem que se instaurar uma investigação. Qual é o princípio que rege todo o nosso sistema? O princípio da presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado sem terminar o processo, sem uma sentença penal condenatória definitiva. Quando ainda tiver recurso, não é considerado culpado, ele tem que ser tratado como inocente. Então, esse é o princípio no qual todos devem ser considerados inocentes até a condenação definitiva. Depois dela, não. Aí ele é condenado. Mas antes tem que ser tratado como inocente, seja quem for.
Não é porque é rico, porque é pobre, porque é político, porque é empresário, porque é ignorante, porque... Não importa. O princípio constitucional ele alcança todos. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da liberdade. Como é que funciona o nosso sistema? Todo indivíduo, por conta do princípio da presunção de inocência, deve responder o seu processo em liberdade. A liberdade é a regra. Mas vira e mexe, tem gente sendo presa antes de uma sentença definitiva. Essa prisão que a gente vê, que a legislação estabelece, não tem nada a ver com culpa. Esta prisão tem a ver com conveniência da investigação, conveniência do processo, para que o indivíduo não destrua provas. Então, são prisões que acontecem antes da culpa formada, no interesse da investigação, do processo. Não tem nada a ver com culpa. Vale dizer, o indivíduo pode ter ficado preso por uma dessas questões e, no final, ser absolvido. Ou ele responde o processo inteirinho em liberdade e, no final, é condenado. São coisas distintas. Então, isso é importante passar para a população, porque diz, entrou, foi preso ontem, hoje saiu, que bagunça é essa? O Brasil é... Não é nada disso. Quem está preso pode verificar que algum elemento de interesse da investigação está presente. Eu não quero citar o caso específico do Vocaro, mas se for Vocaro, A, B, C, quem está preso e não foi condenado definitivamente, pode ter certeza que tem um fundamento para esta prisão, que não é a culpa, e sim o interesse processual. Bom, aí a outra vertente de uma questão como esta que você coloca é das relações que o poder passa a construir por conta ou do poder financeiro ou do poder político. Não há sociedade onde o poder financeiro não tenha boas relações. Sim. Quem tem dinheiro, ele investe mais no seu relacionamento até para manter a sua fortuna, a sua condição financeira. E quem não tem dinheiro, mas tem poder político, mais ainda, porque a política depende destas gestões. Não para garantir o seu status quo, mas todos aqueles que gostam de política interagem com pessoas, buscando, eventualmente, uma agenda de resultados, não para si, mas, às vezes, coletivo, para a própria sociedade. O que nós verificamos nesse caso específico do Banco Master é uma ramificação muito grande com o poder. Nós passamos a verificar iniciativas onde o dinheiro e as relações políticas foram muito intensas. Mas isso é censurável? Depende. Se não houvesse nenhum resquício de crime, não. Mas a partir do momento em que há suspeita de crime, tem que apurar. E cada conduta com quem houve contato deve-se haver investigação. Se esta vai resultar frutífica ou não, isso é outra história. Mas se tem noção suspeita, tem que investigar. Ninguém pode estar isento de uma investigação. Ninguém. No Estado democrático de direito, sempre que houver suspeita, investiga. A investigação, ela tem que ser feita de tal forma onde o indivíduo ele não sofra o ônus da própria investigação, que, infelizmente, o processo penal no Brasil estigmatiza. O indivíduo diz, está sendo processado criminalmente. Mas qualquer um de nós pode ser para você, qualquer pessoa pode ser. Até o Papa pode ser processado criminalmente. Se houver uma suspeita, pode investigar e pode processar. Enquanto não tiver uma condenação definitiva, ele é inocente. Acabou. Essa é a regra. Mas, muitas vezes, ao invés da presunção de inocência, a sociedade traz o dito popular, onde há fumaça, há fogo. Sim. E isso é um problema, viu? Porque se a gente olhar um pouquinho a nossa história, principalmente a história do Brasil, todas as vezes que nós tivemos alguma mobilização de mídia em torno da acusação de alguém, a sociedade se mobiliza para confirmar a acusação.
nunca para trazer dúvidas sobre aquela situação ou aquela suspeita. Eu sempre cito um caso, anote aí os jovens que estão nos assistindo, pesquise, o caso da Escola Base. O caso da Escola Base era uma escola de crianças, meninos de 5, 8 anos, tá? Tipo um maternal, e os donos foram acusados de abusar sexualmente dessas crianças. Bom, aquilo virou um escândalo nacional, a escola foi fechada, os donos foram presos, 3 casais, eu cheguei a atuar, inclusive, nesse caso também. E durante a investigação, depredaram a escola, foi um escândalo, virou uma novela, todo dia o Jornal Nacional trazia um capítulo daquela história. E fato é que nem processo resultou. Por quê? Porque era tudo uma grande fantasia, uma grande criação, um grande equívoco. E equívoco assim, para você ter uma ideia, vai uma criança e relata para a mãe como se fosse um abuso sexual. Lógico, tem que ver, tem que pesquisar, tal. Só que esta mãe vai e fala para todos os outros pais e começa a elucubrar. Então, é a perua, não, são os donos da escola, levaram os nossos filhos para tirar foto, para fazer isso, e vão para a polícia. E, infelizmente, o delegado que fica à frente disso, ele, na ânsia da mídia, ele começa a falar o que não estava nos autos. E especula. Bom, por mais que houvesse resistência a este grande movimento que fechou a escola e que foi avassaladora, foi uma coisa assim terrível para aquelas pessoas, o que nós passamos a ver no final foi um momento onde o delegado vai para a mídia e diz assim, agora nós temos a prova do abuso sexual, que era um laudo feito numa das crianças onde havia fissura anal. E aí ele diz para a mídia nacional, está aqui a prova, a criança foi abusada sexualmente, tem fissura anal. E depois apura-se um pouco mais e vai se verificar que a criança tinha o que a nossa avó falava lá, fezes empedrada. E ela tinha que fazer força para defecar, e aquilo é que causou a fissura anal. Não tinha abuso nenhum. As cenas relatadas lá no começo eram cenas semelhantes a uma novela da época, tal. Ou seja, não tinha nada de nada, mas destruiu a vida daquelas pessoas. E mais do que isso, foi um marco divisório na história da justiça. Aliás, vou até dar uma dica. No Netflix tem um documentário sobre este caso, e o jornalista que fez a cobertura pela Globo na época é o Valmir Salaro. Esse jornalista de cabelos brancos, tal, ele fez um documentário. Eu participei outro dia de um debate com ele. Esse documentário ele faz para pedir desculpas para os filhos dos acusados. Porque ele, Valmir Salaro, quando estava na Globo fazendo a cobertura, ele não ouviu a outra parte. Ele foi ouvir o delegado e punha na televisão só o lado da acusação, só o lado do que a sociedade queria consumir. E destruiu a vida daquelas pessoas de forma irreparável, a ponto dele hoje gravar um documentário pedindo desculpas. E mostra no documentário, porque um dos casais, que era japonês, que foi, eu ajudei a atuar na defesa deles, o filho hoje até escreveu um livro sobre o que ele passou enquanto criança, com esse drama que os pais suportaram, absolutamente inocentes. Então, essas coisas da advocacia que... Comoção pública hoje, com essa velocidade de rede social. E aí você pega um caso como o Master, a explosão é gigantesca. Agora, para formar uma convicção desta ou daquela forma, basta uma narrativa muito bem montada, bem produzida, pode ser até uma fake news.
Se aquilo for uma narrativa com grande repercussão nas redes sociais, vira verdade para grande parte da população. Esse é um risco que nós corremos. Agora, o caso Master em si é emblemático, viu? Sim. No que diz respeito ao poder, no que diz respeito às autoridades que baixam a guarda. Eu me lembro, certa vez, meu pai lecionando, meu pai foi advogado a vida inteira, e havia um desembargador que lecionava com ele. E os professores iam comer pizza de vez em quando, de sexta-feira, e esse desembargador nunca ia, nunca. E aí meu pai, abordando, disse para ele, por que você não vai com a gente nunca? Ele falou, eu não vou pelo seguinte, porque algumas pessoas bebem, e depois, se alguém ver, vai dizer, o desembargador estava bêbado lá. E ele falou, eu nem bebo. Então, o simples fato de estar lá pode me comprometer a função. De modo que, onde eu estou, eu sou justiça, eu sou tribunal, eu não consigo tirar a roupa de desembargador e ir para a minha vidinha particular. Não existe isso. Algumas pessoas, alguns cargos precisam ter um policiamento redobrado, um cuidado maior. Assim é. Daí porque algumas autoridades, especialmente na atualidade, autoridades do Executivo, do Legislativo e, em especial, do Judiciário, não pode estar tão próximo de todos, porque, às vezes, isto contamina de modo... Não significa que tem coisa errada em si, mas significa que pode passar uma imagem equivocada. E esta imagem equivocada leva ao descrédito da autoridade e da própria instituição. Você vê hoje o Supremo, que fase difícil nós estamos enfrentando. Você vê a própria situação do descrédito da justiça. Tá? Então, precisa uma série de cuidados. E o caso Master é um caso emblemático. Sim. Não, e é muito importante toda essa sua análise, porque até para quem aqui está nos assistindo, é um executivo, você tem que saber a sua postura realmente, porque depois explicar uma coisa inexplicável, você dá margem. Eu tinha um amigo que dizia assim, publicitário, ele dizia assim, se você tiver que explicar, já perdeu. Fato. Percebe? É isso. Então, ainda mais o político. O político, andou com fulano de tal, recebeu dinheiro, não sei o quê. Você tem que ter um cuidado 10 vezes maior do que o cidadão comum. Por quê? Porque você é uma pessoa pública. Sim, tem vida exposta. Uma pessoa pública, você tem que ter cautelas. Sim. Não, excelente, doutor. Eu queria também falar uma coisa. Você me fez uma pergunta um pouquinho antes sobre a questão imobiliária. Sim. Eu não queria deixar passar isso. Você sabe que, durante a minha vida toda, eu sempre ouvi dos clientes com mais idade que o melhor investimento é tijolo. Sim. Isso é uma coisa muito de português, italiano. Meu avô, quando veio da Itália, onde era a poupança dele? Ou ele fazia uma poupança no banco ou era o tijolo. Comprava uma casinha, construía e tal. E eu, apesar do tempo passar, apesar de tantas outras opções de investimento, esta não perdeu o lugar. Olha. Então, eu vejo, às vezes, os jovens preocupados, o que eu vou fazer, onde eu vou investir e tal. Pode investir no que você quiser, até porque as atividades profissionais e os espaços de investimento... Hoje, nós não sabemos quais serão os de amanhã, porque esse mercado se amplia. Mas a base do investimento imobiliário até hoje não mudou, não. Ainda é um investimento. E eu vi isso, né, doutor Durso? É muito importante. Você investe em mercado imobiliário? Eu invisto no mercado imobiliário assim. Eu não invisto em bolsa. Estou abrindo o coração, hein? Eu não jogo. Loteria esportiva, bilhete e tal. Eu tenho muitos amigos que dizem, não, vou fazer a fezinha, lota isso e aquilo, tal. Desde a loteria esportiva, o bilhete de loteria federal, aí tem raspadinha. Você não vai? Eu digo, não. Por quê? Porque eu acho que o meu dinheiro é fruto do meu trabalho. E eu vejo tanta gente que passou a vida inteira esperando uma bolada que nunca chegou.
e o pouquinho de dinheiro que tinha guardado gastou na tentativa de aposta, né? E agora as bets, hein? Sim. Estou preocupadíssimo com isso, porque as pessoas, elas se iludem facilmente, elas não têm esse... Elas se iludem com a riqueza fácil. Não, e a ideia do discernimento, do que é golpe, do que não é golpe, etc., as pessoas são muito precárias no que diz respeito, principalmente no aspecto tecnológico. E a facilidade hoje que você tem no seu iPhone, em qualquer sistema, tal, para apostar é muito grande. E você pega pessoas com mais idade, elas são vulneráveis. Você pega jovens, são vulneráveis. O vício, de um modo geral, é atrativo. Então, isso é uma preocupação que nós temos. E é uma preocupação onde você não deve proibir, porque num sistema democrático como o nosso, você não pode tutelar a vontade do indivíduo. Você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Mas precisa ter, de um lado, um controle estatal para que as pessoas não sejam vulneráveis a ponto de cair em golpes. Esse é um ponto. Do outro lado, precisa ter informação, discernimento. Tal. Então, eu, por hábito, não jogo. Não jogo, não aposto. Acho que o dinheiro que eu ganho com o meu trabalho, eu tenho que investir de maneira segura. E sempre investi lá atrás em caderneta de poupança até o dia que isso não se tornou mais viável. Porque financeiramente não funcionava mais. E a opção tem que ser imóvel. Tem que ser imóvel. Sim. Eu acho que ainda é um investimento mais seguro. Na minha ótica, tem gente que adora ações. É bom. Mas, no fundo, eu vejo o jogo aí. Né? A história de compra ação, vende ação, não sei o quê. É sempre uma incógnita. E agora também, eu tenho um filho que está fazendo doutoramento na USP em criptoativos, e as moedas virtuais e tal. E outro dia ele comentava comigo, ele disse, pai, não quer aplicar um pouquinho em cripto? Eu digo, olha, eu acho que isso é um futuro, é irreversível, mas eu ainda não confio. Não, mas é confiável, tá? Eu digo, eu até entendo o sistema, entendo o que você explica, entendo como funciona, mas eu ainda prefiro o sistema financeiro, aquela aplicação onde eu possa fazer um investimento seguro. E outra coisa também, já que eu estou abrindo o coração aqui, eu nunca fiz endividamento. Uma característica minha. Tem colegas que diziam assim, se eu não tiver um endividamento, eu não tenho motivo para levantar da cama e correr atrás e tal. Na minha cabeça, eu sempre inverti isso. Eu primeiro vou buscar o recurso para depois fazer o investimento. Então, o endividamento, para mim, não me deixa dormir sossegado. Eu quero deitar e quero não dever nada para ninguém, etc. É difícil quando você é empresário, quando você gira negócios, você não consegue não dever para ninguém. Mas quanto menos puder se endividar, melhor. Desde que esse endividamento não seja para um passo importante, para um crescimento. Aí é diferente. Não é endividamento, é investimento. É diferente. Mas a vida inteira eu fiz assim, deu certo, mas isso não significa que a regra hoje... Eu tenho 4 filhos, já estou com 6 netos. Então, essa geração... Os meus filhos, advogados, pensam um pouco diferente. Trabalhamos juntos, mas pensam um pouco diferente no que diz respeito ao investimento, alavancagem, até a margem de risco mais razoável. Eu também falo uma coisa para eles, que é o seguinte, de onde eu venho, qualquer tostão era muito importante. Então, eu venho de um momento onde eu ia para o supermercado, no começo de casado, eu ia com a calculadora. E, às vezes, chegava no caixa, tinha que tirar.
do carrinho, porque Sim, não eu dava sei para pagar bem. tudo. E pagava no cartão porque eu ganhava aquele período de aplicação e tal. Então, quando você vem com dinheiro muito contadinho, você tem uma outra forma de encarar investimento, Sim, de encarar concordo. os negócios. Quando você já vem numa condição diferente, porque meus filhos vêm numa condição diferente. O que eu já tinha feito, eles pegam daqui e vão fazer daqui para frente para os filhos dele. Já é uma outra cabeça, é uma outra forma de ver. Sim. E isso também, eu insisto, às vezes, eu tinha um programa na Rede TV chamado Data Vênia. Eu trazia os grandes expoentes do mundo jurídico para fazer o que você está fazendo aqui, bater papo, entrevistar. E eu achava sensacional pelo seguinte: dificilmente alguém que se torna uma grande referência, um grande expoente, não começou do zero. Dificilmente. Pegar alguém que já veio com patrimônio, é um ou outro, é exceção. A maioria vem com muita luta. Olha, mas é tijolinho por tijolinho construindo. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, já falei isso várias vezes. Quando você precisa, a sua motivação é diferente. Assista um vídeo do jogador, como é que chama o jogador português lá? Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Sim. Não sei se você viu esse vídeo. Ele está sentado do lado do técnico e o filho dele está batendo bola, está jogando futebol. E o técnico diz: muito bom ele, né? E o Cristiano, excelente, ele é muito bom mesmo. Olha que habilidade, tá é igual a sua, tá, excelente. Olha como ele faz, muito bom. Tá. Aí ele diz: ele é melhor que você. Aí o Cristiano Ronaldo responde mais ou menos o seguinte, falou: mas falta uma coisa, a garra. Porque o Cristiano Ronaldo vem do zero. Outra coisa. Ele precisava, o filho não. Então, aquela garra, aquela luta para conseguir é diferente. É diferente. Então, hoje, muitos dos jovens que chegam, uma boa parte da sociedade, estes jovens chegam com a internet à disposição, chegam com negócios à disposição, chegam com cultura à disposição. Então, muda a cabeça. Muda a cabeça. Por isso, da importância do jovem valorizar, às vezes, o negócio dos pais. Sim. E você não tem, muitas vezes, a continuidade do negócio pelo filho, por conta de achar que o que o pai fez se exauriu. Sim. Isso nós falamos na construção civil, no agronegócio, e não é assim. Não. Você pode continuar, você pode trazer a tecnologia, você pode aperfeiçoar e dar continuidade a tudo isso, de uma outra forma. E eu vejo, né, hoje esse grande desafio realmente de legado, né, do herdeiro. É muito desafio, porque quem construiu, eu vim de uma família que eu precisei construir ser o arrimo, sabe? Ser aquele diferencial. Comecei a trabalhar muito cedo, fazer faculdade, trabalhar para pagar, toda aquela... É outra jornada. E hoje temos muito esse desafio mesmo do filho, da geração, não ter passado por aquilo e não entender a dimensão daquela construção e não ligar. Então, hoje você olha os seus filhos com esse legado, os 4 advogados, seguindo essa carreira. Como que você se sente, Durso, vendo isso? Porque... Eu me sinto realizado, me sinto muito feliz. Eu acho que a mesma alegria que meu pai tinha de ver eu, meu irmão, como advogados, eu tenho de ver meus filhos. Hoje eu olho minhas netinhas também. Eu falo, poxa, quem sabe, uma geração. O nosso escritório está fazendo 70 anos. Completou 70 anos. Meu pai fundou o escritório em 1956. Olha. Com os irmãos, depois foram saindo, prestaram concurso, tal, e ficou só o meu pai. Aí eu vim, depois meu irmão, e agora os meus filhos. Então, você está na terceira geração. Agora, fazendo uma brincadeira, mas fazer os filhos seguir a profissão não é ao acaso, não. É que quando eram pequenos, em vez de dar o livro da Branca de Neve, do Peter Pan, eu dava o código civil, eu lia para eles dormirem os códigos. Brincadeira, óbvio, mas
Isso, eu não procurei influenciar, mas eu sou apaixonado pela profissão. Eu adoro. Eu faço isso 24 horas por dia, eu respiro isso. Minha mulher, que é enfermeira, imagina, Olha. não tem nada a ver com direito, ela diz, vocês são meio doentes, tem uma coisa assim. Eu digo que você, né, sua profissão, você gosta, etc., mas a nossa é diferente, a nossa é mágica, a nossa é apaixonante. É uma adrenalina, né? Ser criminalista, eu coloco ali no viés da adrenalina, porque, olha... Mas, desde que você tenha uma retidão de conduta... Sim. Você trabalha essa adrenalina de forma muito positiva. Meu pai, a origem dele, no tempo dele, fazia todas as áreas, mas a paixão dele era direito do trabalho. Olha. Gostava muito disso. Tá. Você fez PUC. Havia um colega de turma dele que foi um grande autor nessa área, o Maurinho Mascaro Nascimento. Sim. Tá, os livros dele nós estudamos. Tá. Bom, então meu pai era apaixonado por essa área. Quando eu falei para ele fazia também a parte criminal, mas quando eu falei para ele que eu queria concentrar e só fazer isto, ele disse assim, é uma área muito bonita, é uma área desafiadora, mas aprenda uma lição. Você na área criminal vai atravessar o lamaçal, mas jamais suja as barras das calças. Olha... Que sabedoria. E isso eu acho que é o ponto onde a gente precisa entender que até ali você vai. Dali para frente, não há dinheiro que pague. Não há situação alguma. Ponto. Parei aqui. A condição da profissão é esta. Dali para frente, você vai sair do caminho. Então, não vá. Por mais atrativos que tenha, não vá. Se você conseguir se conduzir nesse limite, você se realiza, você vai ter uma bela carreira, precisa investir muito. Sim. Quem diz, não, mas caiu do céu, foi fácil. Para ninguém é fácil, mesmo para as novas gerações que pegam tudo pronto, não é fácil. Não é fácil. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu fui a um debate, Sofia, e aí disseram assim, mas hoje quem tem a inteligência artificial sai na frente. Eu digo, é verdade. Quem hoje tem acesso à inteligência artificial em qualquer área jurídica, mas em qualquer área, sai na frente. Todavia, daqui a pouquinho, na nossa área, quase todos ou todos os advogados terão acesso à inteligência artificial. Como foi com o computador. Quem tinha o computador lá atrás saiu na frente. Hoje todo mundo tem. Quem tinha o iPhone lá atrás saiu na frente. Hoje todo mundo tem. Então, a inteligência artificial, eu sustento isto, que daqui a pouquinho todos nós estaremos em pé de igualdade. Porque o acesso à tecnologia, que hoje é exceção, que hoje é seletivo, será para todos. O que vai nos diferenciar nesse outro momento que nós vamos chegar? A essência. Exato. A essência. O quanto você tem empatia, o quanto você estudou doutrina, o quanto você estudou jurisprudência, o quanto você leu, o quanto você investiu em você. Isto é o que vai ser o diferencial. Porque tecnologia vai igualar todo mundo. O que vai nos desigualar é exatamente o conteúdo que você tem, que você angariou. É porque a tecnologia ela ajuda a gente a ter uma performance em algo, mas, por exemplo, não tem como você ensaiar uma resposta aqui, você vai pesquisar como. E nós temos visto hoje exatamente isso. Você está ali com uma rede social, uma vitrine linda, mas vai conversar depois de algo fora do script para ver se a pessoa consegue concluir. Isso muda tudo. Fale para os jovens hoje. Que livros você leu nesses últimos anos? Nenhum. Nossa. Nenhum. Ninguém lê nada. E mesmo eu dou aula até hoje. Sim. E vocês estudaram doutrina? Não precisa ter o Google. Eu digo, que ilusão. Se você não buscar a essência, a base,
tudo isto que vem com a tecnologia é pueril. Sim. Do jeito que vem, vai. Você não consegue entender, você não sai dessa superfície. O Google te dá a superfície. Bom, funciona assim por quê? Funciona assim porque é assim. A partir do momento em que você lê um pouquinho, você diz, bom, mas funciona assim porque isto funciona desta forma e isto funciona por aqui. Tá? A hora que você entende o raciocínio, fica fácil. Sim. E tudo muda. Tudo muda. Até direção. Doutor Júlio, eu tenho um quadro aqui que é um bate-bola. Vamos lá. Que é eu vou falar uma palavra e algo para o que é de mais interesse seu. Um livro. Tem um livro sensacional, que eu já indiquei um monte de vezes, e que eu li certa vez, já faz tempo que eu li esse livro, mas marcou minha vida. Chama O Poder do Mito. O autor é Joseph Campbell. Esse camarada ele resolveu pesquisar as religiões no mundo em todos os tempos. E ele chega a uma conclusão. Independente do momento da história do homem, independente do ponto onde o homem está no planeta, independente do grupamento em que esse homem vive, ele cultua a divindade, a força superior, o que está para cima, Deus, da mesma forma. E aí ele chega à conclusão nessa obra que é o seguinte, esta ideia não é de fora para dentro. A ideia de cultuar algo a mais é de dentro para fora. Aí vem aquela história da fagulha do Criador, que repousa em cada um de nós, e você vai desenvolver como quiser, mas Deus está dentro de você. É sensacional. Nossa, eu vou ler, eu nunca li esse livro, já anotei aqui. O Poder do Mito. Que é outro legal, para quem gosta da área jurídica e da área criminal, é de um rabino, chama O Crime Descompensa. O Crime Descompensa. Esse eu também não li. Olha que eu leio bastante, hein, doutor? Esse livro ele fala o seguinte, em rápidas palavras. Você pode cometer um crime e você pode ter um resultado material muito interessante. Bom. Mas a partir do momento em que você quebrou a regra, que você cometeu o crime, mesmo com o resultado muito interessante, a sua essência descompensa. O resto da sua vida, quando você ouviu uma sirene, você vai descompensar. Quando o telefone tocar de madrugada, você vai descompensar. Quando chegar uma correspondência lá com o timbre da justiça, você vai descompensar. Não tem sossego. Na essência é isto. Aí é um pouco de... vai além, né? O crime, ele pode te trazer um resultado material compensador, mas ele vai descompensar a sua paz. Falou tudo. E este é fantástico, porque, no fundo, não há dinheiro que pague a sua paz, na sua essência. Então, eu gosto de ler essas coisas, até para muito legal. Isso é muito interessante. Não, e é lindo, Júlio. Eu vejo as defesas, eu acho lindo. Uma então, viagem. Se você gosta de júri, assiste no Netflix também. Eu fui assistente de acusação do caso Matsunaga. Sabe da elite? Sim. E tem alguns capítulos, eu participo também, tal, da entrevista nesse documentário. É bem interessante. O documentário é fiel ao que aconteceu. Tal. Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Então, eu dei a entrevista, participei e tal. Para quem curte júri, mostra os bastidores, que foi um caso também emblemático. Sim. Parou o país. O júri mais longo que nós tivemos na história da justiça em São Paulo. 11 dias demorou esse júri. Nossa. 11 dias foi... É intenso, né? Foi bastante intenso, eu assisti. Mas eu te interrompi, desculpa. Não, imagina, eu amei, eu já anotei aqui, porque a gente também vai colocar na descrição para vocês assistirem. É muito bom mesmo. Uma viagem. Uma viagem? Bom, é assim,
Viagem nacional, eu viajei esse país inteiro, dando palestra, principalmente, e eu gosto muito de todos os lugares, mas Brasília tem um atrativo a mais. Não acho que seja no plano humano. Eu até defino Brasília como a cidade onde os cargos se encontram. É bem isso. Aquela corte toda não é para você, é para o seu cargo. Se você sair do cargo, acabou. Sim. Então, tem um pouco o pé no chão, que aquela ilha da fantasia que é Brasília é a ilha da fantasia dos cargos. Eu acho que então Brasília é um local que eu vou sempre por causa dos tribunais, tal. Gosto de Brasília, mas tem esse aspecto assim de alerta, digamos assim. Agora, a viagem internacional, eu sou apaixonado por Roma. É uma coisa assim. É uma delícia. Eu adoro. Você vê a história ali. Sim. Roma tem um negócio muito interessante que os turistas não fazem, que é a visita no cárcere Mamertino, que é o cárcere onde foi preso São Pedro. São Pedro foi preso e ele foi depois crucificado de ponta cabeça. E quando ele foi preso, não havia prisão. Aliás, a ideia da prisão ela surge como uma contenção para a única pena que existia, que era a pena de morte. Sim. Qualquer pessoa condenado morria. Ou enforcado, ou executado com veneno, ou desse ou daquele jeito. Pena era morte. E prisão? Prisão era a forma de você segurar um indivíduo até matar. Então, a ideia da prisão era só uma passagem, não era a punição propriamente dita. Com a evolução dos tempos, a ideia do crime ficou muito próxima para o conceito da igreja. E aí ficou a ideia do pecado. Então, o indivíduo que pecava, ele rompia com o Criador. Para ele restabelecer a sua ligação com o Criador, ele precisava expiar aquele seu pecado. E como ele fazia isso? Orando. Ele confessava e ele tinha que orar. E onde é que ele ia orar? Ele ficava confinado num local, tinha o convento, e ali tinha um local individual com a cama, e ele ficava ali rezando, rezando, até expiar o seu pecado. Ali ele pagava a sua penitência. Então, esses cubículos juntos era a ala do convento chamado penitenciários, que dá origem à nossa penitenciária. E aqueles cubículos chamavam celas, que dá origem às celas das nossas penitenciárias até hoje. A origem é essa. Então, a ideia da penitenciária é uma ala do convento, o indivíduo ficava na cela orando, separado de tudo, para se restabelecer o link com Deus, com a divindade. Isto invade toda a nossa cultura e aquela ideia do confinamento passa a ser uma forma de expiação, uma forma de punição. Além da oração, ele fica recolhido ali, preso. Então, a ideia da pena, sempre de morte, passa a ter uma opção, que é a privação da liberdade. E depois, num determinado momento histórico, tem a pena de galés, onde o indivíduo, ele invariavelmente ia ser morto. Aí o pessoal chega e diz assim: puxa, nós estamos matando tanta força de trabalho, vamos pegar esses presos e colocar nas galeras, nos navios para remar. Isso é uma força de trabalho tremenda. Vai remar até morrer, mas vai remar. Vamos extrair a força de trabalho disso. Então, a pena de morte dá lugar à pena das galés. Pena de galés é essa mão de obra do condenado nos barcos remando. E aí o confinamento para ir para cá, para ir para lá,
dá lugar à cela, a nossa pena privativa de liberdade. Que interessante. Lá em Roma, você encontra o local onde São Pedro, nesse cárcere mamertino, ficou recolhido para aguardar a sua execução, com a crucificação de ponta cabeça. E ali conta que o guarda romano que cuidava ali, é uma rocha, é um buraco na rocha, no subterrâneo, úmido, tal. O guarda que ficava lá, São Pedro pregava por esse guarda, tal, até o dia que o guarda se converteu e queria ser batizado. E São Pedro falou do batismo de Cristo, tal. E aí, quando esse guarda quer ser batizado, diz, bom, não temos água. Aí brota água e essa fonte está ali no meio da cela onde ele cumpria a pena, tem a fonte que surge, segundo a história, que foi é um milagre em razão do batismo desse guarda romano que se converteu. Tá? Olha, é bem bonito o local. lindo. Hoje tem uma igreja em cima desse lugar que você ainda visita lá. Olha... Eu a história. Dessas coisas. Não, achei incrível, porque eu já fui várias vezes a Roma e nunca fui mesmo. Preciso conhecer, já até anotei. E, doutor Durso, a última pergunta eu faço aqui para os nossos entrevistados, que é muito especial. O que é luxo para o doutor Durso? Eu diria que luxo é como você trata as pessoas. Isso aqui, a roupa, os adornos, tudo isso faz parte, digamos, de uma forma de você se ver e de querer transmitir alguma coisa. Mas elegância, luxo, tal, é o seu comportamento, é a essência. Aí eu acho que tem. Elegância e luxo, para mim, está muito próximo. Se você trata o presidente da República com educação, você não fez nada demais. Mas se você trata o faxineiro com educação, como se estivesse tratando o presidente da República, você tem luxo, você é elegante. Eu acho que é valores, não adianta. Eu acredito muito nisso. E procurei passar para os meus filhos exatamente isso. Tudo que está no periférico é passageiro, é volátil, ganha, perde, vem e vai. O que não vai embora, ninguém tira, ninguém rouba, não modifica, é o que você traz. Isso que você traz é construído. Meu pai sempre falava uma coisa, e eu trago também, meu pai de novo, eu trago comigo e passo sempre que eu posso. Meu pai dizia assim, ser popular, qualquer um consegue. Basta ser muito falante, brincalhão, você se torna popular. Ser conhecido depende do que você tem. O camarada vai para a televisão, ele se torna conhecido. Está no rádio, ele se torna conhecido. Fazer publicidade, marketing, basta ter dinheiro. Tendo dinheiro, você compra, faz, tal. Tudo isso é bom. Mas nada supera uma coisa que nada disso traz, que é o que se chama reputação. Então, o camarada é popular, tá bom. Ele é conhecido, tá bom. Ele tem marketing, tá bom. Ele é famoso, tá bom. Mas ele tem reputação. E o que é a reputação? A reputação é aquilo que você constrói todo santo dia. É o que não vem pronto, é o que você não compra, é o que você não consegue acessar. É construído todo santo dia, tijolinho por tijolinho. Depois de um tempo, o resultado disso é a sua reputação. Para quando alguém falar o seu nome, a reação tem que ser invariavelmente. Porque se a reação foi, esse aí não. Então, a reputação é um conjunto de elementos que constrói a sua história. O legado está dentro daí. Sim. Mas a reputação é um pouco mais. É a referência que todos passam a ter do que você construiu, não hoje, não ontem, ao longo de toda a sua existência.
Isso eu acho que é a coisa mais importante que se pode ter. Ah, doutor, que aula! Imagina. E por isso essa construção de um legado mesmo seu, né? Eu tenho muita honra de acompanhar e de falar isso pessoalmente, falar parabéns por tudo que você constrói, tudo que é tão real mesmo no dia a dia. Né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui. Bom, se você for jovem e está pensando numa profissão, avalie ser advogado, avalie vir para o direito. É uma profissão maravilhosa. Todas são importantes, hein? Todas. Eu sempre repito isso, mas a nossa é a mais linda que existe. É algo que você consegue se transformar, e ao se transformar, você transforma o mundo. Sim. Você transforma a vida das pessoas com uma ciência, com uma cultura, com um treinamento. Este conjunto que a advocacia traz, que serve para tudo, hein? Eu não vou fazer direito porque eu não quero advogar. Não precisa, você tem um leque de opções, pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser delegado, pode ser procurador. Não quero nada disso, pode ser vendedor, pode ser empresário. A ciência jurídica é base para qualquer coisa que você queira fazer na vida. Então, você nunca perde. Eu tive uma vez uma aluna, ela é uma freirinha. Ela tinha mais de 70 anos. Olha! E estudiosa, hein? Tanto é que no Lago São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, e às vezes, quando tinha prova, eu tinha que isolá-la, porque todo mundo queria sentar perto. Tentar colar. Ela era muito dedicada. Um dia, um aluno perguntou no meio da aula, falou, mas por que a senhora está aqui com quase 80 anos, fazendo direito? O que a senhora pretende? O que a senhora quer? Na cabeça dele, dizendo para ele mesmo, ela está no fim, fazendo para quê? E ela deu uma resposta extraordinária, que impactou todo mundo. Ela falou, porque se alguém precisar, eu estou pronta para ajudar. Olha. É fantástico isso, e isso é muito da nossa profissão, muito da advocacia. Então, é uma ciência, é uma cultura, é um ofício que você aprende e que você estará pronto a ajudar alguém. Muito legal isso. Muito. Que tem outras profissões também, mas a nossa serve para todas. Isso é um diferencial que poucas profissões têm. Fato. E se você já tiver mais idade, meia idade, pensa, de repente, em ser advogado, fazer uma faculdade de Direito. E se você tiver 70 anos, pense em estudar Direito também. Porque é muito bom, seja o que for, faça o que fizer, estude Direito, vale a pena. Eu tenho uma última frase, se me permite falar. Tinha o poeta da Revolução, Paulo Bonfim, ele tinha um poema, poeta da Revolução de 32 aqui de São Paulo. Eu o conheci, ele já tinha idade, e ele tinha um poema dizendo assim, amo tanto a liberdade que poderia ter filhos com ela. Aí eu disse para ele, olha, Paulo, quando ele ainda estava vivo, eu disse, eu vou te plagiar. Mas eu vou contar sempre que eu te plagiar, eu vou contar quem foi você e por que eu te plagiei. E aí, num discurso de posse, de uma das minhas posses na OAB, eu disse, plagiando Paulo Bonfim, eu preveni que eu iria plagiá-lo, eu quero dizer, eu amo tanto advocacia que eu poderia ter filhos com ela. Olha, muito obrigado, doutor Durso. Muito obrigada. E que aula! Eu acredito que quem nos acompanhou até agora vai mudar muito a concepção se não tinha o direito ali na sua jornada para colocar. Porque olhar alguém que faz o que faz com paixão e amor muda tudo. E isso que é nítido quando a gente conversa com o senhor. Parabéns. E eu queria, quais redes sociais, contato, para quem está nos assistindo, quiser contactar, escritório? Tem o Instagram, acho que ou é Luiz Flávio Durso, ou LF Durso, uma coisa assim. Vamos deixar aqui tudo na descrição, então. Que aí eu alimento, eu ponho as coisas que eu ando fazendo, palestra que eu estou, entrevista e tal, eu ponho tudo. Que legal. E também está lá. Sim. Doutor, olha, muito obrigado, doutor Durso. Foi um prazer recebê-lo aqui. Para você que nos acompanhou, compartilhe esse episódio para chegar a ainda mais pessoas. Vamos compartilhar conhecimento, porque as pessoas compartilham tantas coisas que não levam a lugar nenhum, e esse episódio pode transformar a vida de alguém. Eu tenho certeza disso. Agradeço a oportunidade, você é uma simpatia. Obrigada. Você profissionalmente é um exemplo a ser seguido. Obrigada. Gosto muito
de tudo que você toca, esses temas que você falou. Você tem um trabalho com as egressas Sim. que eu achei sensacional, quero ajudar nisso, tá? Nós vamos conversar sobre isso também. E conversar também, quem sabe, em uma outra oportunidade. Com certeza. Mas para mim, foi uma alegria e um aprendizado estar aqui. Gostei muito, muito obrigado pelo convite e espero que isso tenha servido para uma sementinha aí. Com certeza. Das pessoas que estão nos ouvindo. Com certeza, que honra minha. E para você que nos acompanha aqui, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.